Ok? Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia quem está em casa. Vamos começar nossa aula de hoje, nossa segunda aula de questões para a OAB, né? Temos aqui no presencial, certo? Algumas pessoas, né? Sábado de manhã, algumas vão chegando. Você que está em casa também, certo? Fique à vontade aí, né? Para fazer perguntas depois no chat. A gente vai, mais uma vez, tá? Continuar naqueles assuntos, né? Que a FGV sempre vem cobrando. Aula passada nós vimos licitações, né? E contratos e também serviços públicos. E hoje veremos, né, o tema ali do quadro, certo? Para quem consegue ver aí já, intervenção do Estado na propriedade e organização administrativa. Já digo logo, tá? Esses temas aí, pelo menos o primeiro ali, né, intervenção na propriedade, é um tema recorrente em prova. Quase toda prova, acho que talvez uns 3 ou 4 exames não vieram questões, né, sobre esse tema. Todos os outros, né, a FGV sempre colocou uma questãozinha sobre esse tema aí. Então a gente vai ter aí, no mínimo hoje, né, deixa eu ver, quase 7 questões desse assunto aí, talvez, aliás, quase 10, aliás, né? Quase 10 questões, tá? Porque é um tema que a FGV adora muito, ok? E aí, mais uma vez, né, meu nome é Ronaldo Júnior, tá? Para quem ainda não me conhece aí, né, do curso SAT, ok? Eu sou professor de Direito Administrativo aqui do curso SAT, com muito prazer e com muito orgulho. E a gente vai, certo, começar a partir desse momento a nossa segunda aula, né, do curso de questões aí da OAB aqui do curso SAT, tá? Esse curso que vem aprovando muita gente nos exames de ordem, né? Sempre que a gente pode, a gente coloca lá pessoas, né? Eu também, o Alexandre Teixeira, na segunda fase aí em trabalho, faz também divinamente bem esse trabalho. Então, bora lá começar. Olha só, antes de nós começarmos de fato as questões, vamos só aqui fazer uma pequena introdução ao tema da intervenção, intervenção do Estado na propriedade. Olha só, vocês já devem ter visto, tá, com o professor Ronaldo Rolim, né, espero, meu colega aí, certo, Ronaldo Rolim, né, e também meu de nome igual, tá, direito constitucional e direitos fundamentais, na verdade, e aí tem uma parte lá que ele deve falar o seguinte, que os direitos fundamentais são o quê? Relativos, né? Eles encontram exceções. Aqui a gente começa a nossa aula assim, né? Falando disso mesmo. Porque quando eu falo em intervenção do Estado na propriedade, são algumas situações em que o Estado, quando eu falo Estado, né? Eu falo em sentido amplo, ele vai poder intervir na minha casa, né? Vai poder intervir na minha propriedade particular. E aí, ó, rapidamente aqui, a gente vai só aqui sintetizar para depois para as questões. Eu tenho essas formas de intervenção, na propriedade, beleza? Quem já viu a nossa aula no online, ok? A aula teórica, beleza. Quem não viu ainda vai ver. A gente vai ter uma aula, inclusive, né, semana que vem, sobre isso, mas eu já vou hoje, né, colocar muitos assuntos e muitos conteúdos que você vai conseguir fazer várias questões lá. Então, quando nós falamos de intervenção do Estado na propriedade, nós temos que saber, inicialmente, que nós temos duas formas dessa intervenção ocorrer. São duas as formas em que o Estado vai intervir na propriedade particular. São duas as formas em que o Estado, tá? Através da administração pública, através dos seus órgãos, vai intervir na propriedade particular. Eu vou aqui, certo, resumir para a gente depois ir para as questões. Essas formas de intervenção, elas são, ó, restritivas, formas de intervenção restritivas e formas de intervenção supressivas. E aí, ó, eu vou aqui separar, porque a FGV, ela vez ou outra faz isso. Ela coloca lá uma expressão e pergunta, né? Essa forma de intervir é supressiva? É restritiva? Tá? E aí, vamos lá preencher aqui rapidamente, para depois irmos conceituar cada uma. A primeira coisa é, quem está em casa, quem está aqui no presencial. Pessoal, quando eu falo em restrição, tá? Só vai haver uma restrição à propriedade. Só vai haver uma limitação, tá? Uma pequena limitação, né? Ou uma grande limitação, mas a pessoa não perde a propriedade. Ela não perde a sua casa, tá? Ela não perde o seu imóvel. Então, quando for intervenção restritiva, não vai haver perda, né, da propriedade particular. E quais são elas? Eu tenho aqui, certo, como forma de intervenção, a chamada servidão administrativa,
que é uma das mais importantes intervenções do Estado. Nós temos a limitação administrativa. Você, à primeira vista, pode parecer, né, que é tudo igual. Você pode se enganar nas duas, mas a gente vai ver que não, tá? Não tem como se enganar. Aí eu tenho a requisição administrativa. Requisição administrativa. E eu tenho a ocupação temporária, tá? A ocupação temporária. Deixa eu botar só aqui embaixo, que faltou aqui no quadro espaçozinho, mas não tem problema. E eu tenho, ó, o tombamento. Então, ó, nós temos 5 formas de intervenção restritiva do Estado na propriedade. Ou seja, todos nós aqui na sala, todos nós no curso aqui, certo? Como particulares, podemos, em alguma medida, em algum tempo, sofrer por parte do Estado uma restrição à minha propriedade. Ou através da servidão, ou através da limitação, requisição, ocupação temporária ou tombamento. Já a intervenção do Estado supressiva, nós atualmente só temos a desapropriação. Nós só temos a desapropriação, que hoje, inclusive, a gente vai tratar de forma mais detalhada. Por quê? Porque a grande parte, maioria das questões da FGV que tratam de intervenção na propriedade, elas versam sobre o quê? Desapropriação. Se eu vou pegar as questões da FGV que vieram com esse tema aí, talvez 90% das questões tratavam, certo? Sobre desapropriação. Então, né, a nossa meta, certo, aqui no curso, é resolver questões com o que mais cai, né? Com o que vem mais caindo, certo? E aí não tem outro jeito. Claro, professor, tu vai falar de servidão? Vou falar de servidão. Limitação? Vou falar de limitação, tá? Essa aqui não pede, é só o quê? Uma restrição à propriedade, né? Você vai continuar usando a propriedade, ok, mas o Estado vai utilizar também, né? Ou seja, é um uso coletivo, né? Seu e do Estado em alguma medida, beleza? Rapidamente, né? Porque eu quero falar mais aqui de desapropriação, mas rapidamente, olha só. O que é uma servidão? Uma servidão é, por exemplo, certo? Quando o Estado ele quer fazer o esgoto de uma rua. Imagina que você mora numa rua em que não tem esgoto ainda, né? Não tem esgoto sanitário, ok? E aí, o órgão, né, responsável por isso vai fazer o esgoto, né, na rua. E precisa colocar na sua casa, naquele local, inclusive, que é estratégico, né, para que o esgoto passe, senão ele vai inundar a rua. Precisa colocar tubos, né, grandes tubos, grandes canos. E esses canos, tá, eles têm que ser colocados naquele local que é a sua casa. Pessoal, nesse caso, é necessário desapropriar? Não, tá? Não é desapropriar, não. Por quê? Porque é só para colocar os tubos lá. Eles vão ficar lá, vez ou outra haverá uma manutenção nos tubos, mas você não vai perder o seu imóvel, ok? Então, ó, quando a administração, tá, tem que se utilizar de um imóvel, ok, para fazer, né, um serviço público que é imprescindível, ela faz o quê? A servidão administrativa. E aí, ó, só para você ficar ciente, a servidão administrativa, deixa eu colocar aqui, a servidão administrativa, de acordo com a doutrina, ela dá para o Estado um direito real de uso. Pessoal, o que é direito real? Vocês devem, né, daqui uns dias ver, ou já viram, né, em direito civil, que nós temos direitos reais e direitos pessoais, né? Direito pessoal, contrato entre duas pessoas, né? Um contrato com uma empresa, né? E um prestador de serviço. Direito real, direito sobre uma coisa, né? Direito sobre coisas. Então, a servidão administrativa, e aí interessante, ó, a servidão que ela pode se dar através de lei, através de contrato, ou através de acordo entre as partes, ok? Essa servidão dá ao Estado o direito de usar de um imóvel. Usar como? Permanentemente, como instalação dos tubos de água, ok? Então, não vai ser temporário, tá? Ele vai se servir, o nome é servidão administrativa. O Estado vai se servir, certo? De um imóvel de forma permanente, tá? Permanente. Não vai ter como, certo, a pessoa escapar disso. E aí, ou ela é por lei, ou ela se dá por contrato,
ou acordo entre as partes, ok? Então, a servidão, talvez das intervenções restritivas, seja a mais importante, né? É a que mais ocorre, certo? No dia a dia. Muito comum. Tá na sua casa, né? O seu imóvel, aí vem lá, né? A empresa de energia elétrica e pede fazer o quê? Instalar um poste, tá? Um poste de energia elétrica. Aquele poste vai ficar para lá quando? Para sempre, né? Enquanto for necessário ao Estado, né? Enquanto for necessário, né, prestar o serviço de energia elétrica naquele local, aquela sua casa vai ser estratégica para o Estado. E não tem jeito, tá? Não tem jeito por quê? Professor, eu posso me negar a aceitar, né, colocar o poste? Pode não. Por quê? Anote isso, ó. As intervenções na propriedade, elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, quando o Estado vai intervir na propriedade de alguém, é porque ali, ó, está vigorando, né, o interesse público sobre o privado. E você não tem o que fazer. O máximo que você pode fazer é, imagina que a empresa de energia elétrica foi instalar certo poste lá na rua e era na sua casa e causou danos, né? Você faz o quê? Cobra uma indenização, né? Cobra ressarcimento dos danos com a instalação daquele poste. Mas se negar, não quero não. Não. Nenhum aqui você pode negar, certo? Tanto a restritiva quanto a supressiva, você vai ter que aceitar a supremacia do Estado em relação à sua propriedade particular. Pessoal, mas onde é que está isso? É só você observar a Constituição, artigo 5º, inciso 21, que diz lá o seguinte, ó, a propriedade atenderá o quê? A sua função social, tá? Ou seja, quando diz lá, é garantida a propriedade, mas a propriedade atenderá a função social, o legislador constituinte diz para nós que o direito à propriedade seria o quê? Relativo. E nesse caso, né, nesses casos de interesse público, ele vai ser relativizado. Então, por isso que na Constituição, certo? E a Constituição, inclusive, ela permite, certo, que você não se oponha a nenhuma forma de intervenção do Estado na propriedade. Mas a mais gravosa, né? Aliás, a mais gravosa das restritivas é a servidão. Porque no seu imóvel fica lá alguma coisa lá, né? Ou tubos, ou um poste, tá? De energia elétrica. Ou então, por exemplo, placa de rua, tá? A placa de rua, tá lá sua fachada linda, né? Seu azulejo lindo que você colocou, gastou muito dinheiro no azulejo, né? Naquela lajota, né? Naquele azulejo lindão que você gastou. Aí vem lá o Estado, né? E publica um decreto, né? Que é necessário naquela casa colocar uma placa para identificar a rua, né? Em razão do urbanismo. Não tem jeito. Você não pode se negar, né? Você não pode se negar. A sua casa para o Estado é estratégica. A sua propriedade para o Estado é estratégica. Então, ó, uma das formas mais gravosas, né, que você não perde o imóvel, mas tem uma restrição, é, sem dúvida, a servidão administrativa. Ok? Beleza, tranquilo. Aí vem para a limitação. O que é a limitação, pessoal? O nome já diz, tá? É só uma limitação. Por exemplo, você, certo, quer construir um duplex, ok? Passou na OAB, né? Já é advogado, tá ganhando muito dinheiro, né? Agora vai construir o seu imóvel lá onde você mora. Graças a Deus, né? Se Deus quiser, amém. Aí, certo, você vai começar a construir o imóvel. E aí constrói o primeiro andar e depois vai para o duplex. Só que recebe uma notificação da prefeitura, uma notificação, dizendo que aquela construção é ilegal. Porque o Código de Obras e Posturas do município proíbe, naquele bairro, construções até um certo andar. Aí, fazer o quê? Nada, né? Você só tem que se opor, né, àquela restrição, certo, que foi imposta. Aquela limitação que foi imposta à propriedade. Então, geralmente aqui, né, na limitação, tá, é um direito pessoal, não é real. Tá? É um direito pessoal. São algumas situações, ok, que o Estado vai impor a sua propriedade. Não construir a uma altura, a calçada recuada, na calçada ter rampa de acesso, são limitações só, tá? São limitações que ele propõe à sua propriedade. E a limitação, geralmente, vem com a lei, né? Geralmente é uma lei que se publica. Por exemplo, Lei da pessoa com deficiência. Diz lá que todo imóvel público e privado deve ter o quê? Rampas de acesso. Isso é o quê?
limitação. Limitação administrativa. Ou então você não pode construir, né, passando no meio-fio. Limitação administrativa. Ou seja, o seu imóvel em si não vai ser, certo, usado pelo Estado, como é na servidão. Mas vai ser o quê? Limitado. Ok? Então a limitação é por lei também, né? Geralmente é por lei, e ela não restringe tanto a propriedade como a servidão. A servidão no Estado usa mesmo, coloca lá um cabo, coloca lá um fio, um poste, coloca lá canos, ok? Aí é mais grave. A limitação é menos grave, porque como eu disse, ó, é só limitação à sua propriedade. A requisição, ela é bem legal e tem tudo para cair na prova de vocês. Por quê? Porque a requisição, gente, é o seguinte, tá? De acordo com o inciso 25, o Guerreiro aqui pega. De acordo com o inciso 25, tá? Do artigo 5º da Constituição, diz lá que em caso de iminente perigo público, o Estado poderá usar de propriedade particular. E se houver danos, haverá o quê? Indenização posterior. É aquele velho exemplo da polícia militar que está procurando um bandido, certo? E aí tem que entrar no imóvel de alguém. E aí essa entrada vai causar danos ao imóvel, por exemplo. Vai causar, né, quebrar as telhas, ok? Vai quebrar um portão. Ou seja, você vai poder se opor? Claro que não, né? Você tem que deixar a polícia entrar, porque inclusive ali é uma situação de flagrante, né? Mas nesse caso, diz lá a Constituição que em havendo danos, haverá o quê? Indenização posterior, ok? Eu sempre conto casos nas minhas aulas teóricas, né? Hoje não, porque não dá tempo, mas nas minhas aulas teóricas eu conto casos da minha profissão, né? Que eu sou policial penal e um dia determinado, né? A gente estava lá buscando um preso que fugiu da cadeia. Aí, quando o preso fugiu, a gente estava no carro para buscar, a viatura deu prego, né? A viatura era um Fox, chupando manga, né? 2001, que não servia de nada. Aí, vinha passando um carro na BR. O que a gente fez? Paramos o carro. Senhor, nós estamos aqui, agentes penitenciários, queremos o carro para pegar um preso. Aí, não, eu vou vender meus porcos ali. Não, senhor, aqui é o Estado, é iminente perigo público, sai do carro agora. Pegamos o carro do senhor, fomos buscar o preso, né? Trouxemos ele em cima da F4000 dele, né? Cheio de porco lá, certo? Com o preso lá todo, né? Cheio de fezes lá de porco, ok? E aí trouxemos de volta o preso. Ou seja, isso foi o quê? Uma requisição. Nós requisitamos, né, um móvel, que foi o carro, em caso de iminente perigo público. Houve danos ao carro? Não. Houve a gasolina, né? Se ele quisesse cobrar para o Estado a gasolina, ele poderia cobrar. Então, o inciso 25 ó, é mais uma intervenção na propriedade. Só que nesse caso, certo? É de iminente perigo público e vai haver indenização posterior se houver danos. Ok? Que mais? Ocupação. Pessoal, ocupação temporária. Você tem uma escola particular, você é professora. Aí vai ter as eleições, né? O que faz o Estado? Lhe notifica para você ceder o imóvel para as eleições, tá? Temporariamente, né? Nas eleições ou na apuração, tá? Ou então vai ter uma obra, certo, do Metrofor e não tem onde colocar máquinas, né? Maquinário. Tu tem um terreno baldio, né? O que o Estado faz? Requisita, aliás, solicita a você que de forma temporária, certo? Ocupe o seu imóvel. Então, a ocupação, como o nome diz, ó, é temporária, certo? E nesse caso, não há indenização, mas vai ser um uso da propriedade temporariamente, ok? Basicamente é isso. É quando for ter obras, né, pelo Estado e for preciso usar de propriedade particular para guardar maquinários, para guardar, né, documentos, guardar móveis. Isso é muito comum, às vezes, em obra pública, quando não tem onde guardar a máquina, se utiliza-se de imóvel particular para temporariamente guardar essas máquinas. E por último, ó, o tombamento. O tombamento, tá? É que por questões culturais, né, da cultura, né, o seu imóvel pode ser tombado, né, com patrimônio histórico cultural. Você vai ficar no imóvel, ok? Você vai morar lá, né? Só que vai ter o quê? Algumas restrições. Você não pode pintar como quiser, você não pode reformar como quiser, né? Tem que notificar a prefeitura ou o Estado toda vez que for reformar. Mas é seu imóvel, né? Você pode fazer festa lá se quiser, você pode receber vizinhos, normal. Mas algumas restrições, olha só, algumas restrições vão ter no seu imóvel, ok? Então, por isso que essas aqui são o quê? Restritivas. Você continua no imóvel, mas terão, né, restrições
para a sua propriedade. Então, eu fiz aqui um resumão, né, das 5 espécies de intervenção restritivas. Para agora, né, sem mais delongas, falar um pouquinho, ó, da desapropriação. Rapidamente falar aqui da desapropriação para nós irmos depois para as questões. É claro, professor, não é questões? É questões, mas é questões de teoria, né? Você está em casa, pessoal, vocês em casa, quando forem fazer questões, vocês façam também de forma assim, ó, de forma a comentar item, né? De forma a fazer esquemas nas questões. Isso se chama o quê? Estudo qualitativo e não quantitativo. Não importa muitas questões, importa o quê? Questões de forma qualitativa, sabendo por que erra, sabendo por que acerta, ok? Então, pegou uma questão, faz o esquemazinho na questão lá, um esquemazinho, opa, essa aqui é restritiva, essa é supressiva, tá? Essa é indenização, isso é bom, porque numa prova, né, da FGV que extrai muito candidato, isso é importante. Então, olha só, a desapropriação. A desapropriação, quem não quiser copiar, fica à vontade, tá? Depois tira foto. Aqui é mais rápido mesmo. A desapropriação, inicialmente, ela é uma forma de aquisição, originária, tá? Aquisição originária da propriedade. Pessoal, como assim? Deixa eu dar um bisu aqui, ó. Quando o Estado está desapropriar um imóvel seu para construir uma escola, certo? Se esse imóvel tiver 10 anos de IPTU devendo, ele vai livre de ônus para o Estado. Se esse imóvel foi hipotecado para um banco, essa hipoteca está o quê? Ó? Extinta. Por quê? De acordo com a doutrina, né? A desapropriação, quando o Estado utiliza-se dessa propriedade, suprime de um particular e toma para si esse imóvel, é como se tivesse havido o quê? A primeira aquisição. É o Estado, certo, utilizando. Então, por isso que é a forma o quê? Originária, tá? O imóvel vai livre de ônus para o Estado. O Estado não vai pagar IPTU atrasado, o Estado não vai pagar a hipoteca eventualmente existente, ok? Então, nem doutrina, certo? Né? E disse que essa forma de aquisição é uma aquisição originária. Né? O Estado não paga qualquer ônus que esse certo imóvel tenha. Professor, e se alguém era credor do imóvel, como é que faz? Opa, olha só, na desapropriação, vou botar aqui logo, ó. Na desapropriação, além de ser movida por interesse público, vai ter o quê? Uma indenização, pessoal. Deixa eu botar aqui logo, ó. Então, o imóvel vai livre de ônus para o Estado, mas vai ter uma indenização. Então, o eventual credor desse imóvel, certo? Vai participar de quê? Da indenização. Ele vai ter aqui, né, uma preferência no crédito disso aqui. Então, imagina que você tinha uma casa e o Estado veio o quê? Desapropriou. E aí, o banco, certo? A casa, né, era do banco. Ok. O Estado não paga mais a hipoteca. Mas quando o Estado pagar a indenização a você, dono do imóvel, ok? Uma parte da indenização vai para onde? Vai para o banco, tá? Então, a indenização que o Estado paga a você, dono do imóvel, vai para quem tinha crédito contra você. Mas para o Estado, ó, está livre de ônus. E não tem mais nada a pagar em relação àquele imóvel. Por isso que é a forma o quê? Originária de adquirir a propriedade, ok? E aí, ó, essa aquisição tem que ser movida por interesse público, tá? Interesse público. Não pode ser movida por interesse privado. E esse interesse público, ó, são 3 fundamentos que ele vai ter. Ou utilidade pública, ou necessidade pública, ou até interesse social. Então, são as 3 formas de demonstrar o interesse público em um Estado desapropriar o seu imóvel. Ou necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Beleza? O que mais? Vai ter o quê? Ó? Indenização. Olha só, indenização
que vai ser prévia, ou seja, antes de você sair do imóvel, né, você vai receber uma quantia do Estado, e vai ser o quê? Em dinheiro. Só que olha só, pega a dica aqui, pega o bizu, ó. Essa indenização em dinheiro, pessoal, em dinheiro, ela é a regra geral. Mas no direito, toda regra tem o quê? Exceção. Então, dessa regra, nós temos aqui exceções. Ou seja, nós teremos situações em que haverá a desapropriação, mas não haverá o quê? Indenização em dinheiro. Nós temos, ó, 3 espécies, tá? Eu vou aqui anotar o artigo e depois você vai ler o artigo em casa, dever de casa. Artigo 182, tá? 184 e artigo 234, tá? Todos da Constituição Federal, ok? Nessas hipóteses, o proprietário não cumpriu a função social do imóvel, ok? Não cumpriu o que deveria fazer, ele vai perder a propriedade e a indenização não será em dinheiro, será em títulos da dívida pública, tá? Então, ó, artigo 182, títulos da dívida pública, tá? 184, dívida pública. 234, nem tem indenização. Esse aqui, ó, 234, é muito importante, porque é quando um proprietário de imóvel, ele planta lá plantas psicotrópicas. Droga. O cara usa o seu imóvel para fazer a plantação de maconha, né? Ou de cocaína, sei lá, né? Se é possível, né? Ou seja, o cara usa o seu imóvel para plantar plantas psicotrópicas. Ou então usa o imóvel para ter o quê? Trabalho escravo. E nesse caso não vai ter qualquer indenização, porque não seria lógico, né? O cara planta lá drogas no imóvel dele, o cara tem trabalho escravo e ainda assim perde o imóvel e é indenizado. Então aqui não tem, ó, aqui não tem qualquer indenização, porque nesse imóvel há plantação de plantas psicotrópicas ou há trabalho escravo nos termos da Constituição. Esse aqui, ó, 234, chama-se expropriação ou desapropriação com fisco. Deixa eu botar aqui, ó. Chama-se desapropriação. Desapropriação com fisco, porque o bem será confiscado, ou então ele chama-se, ó, de expropriação, porque o proprietário que planta plantas psicotrópicas, ele não vai ter, certo, a indenização. Vai ser preso, né? Vai ser preso e não vai ter sequer qualquer indenização. Então, olha só, isso aí foi um resumão, certo, das hipóteses de intervenção. É claro, na minha aula aqui teórica, né, que a gente vai ter ainda, inclusive, essa semana agora, né, a gente explora um pouquinho mais esse tema, mas aqui ó, já dá para a gente ter uma luz, né, do que é esse tema de intervenção do Estado na propriedade. Restritivas, você usa o imóvel, mas tem restrições. Supressiva, você perde o imóvel e não vai ter mais ele para usar. Tranquilo? E aí, ó, pegue lá as questões, tá? Quem está aqui na sala também, quem está em casa, né? Veja as suas questões também. E vamos começar agora a resolver as questões. E à medida que vamos resolvendo, vamos pincelando outros temas, outros itens a serem tidos. Beleza? Perguntar aí, né, alguma coisa, fica à vontade, tá? No chat, né? Chat ou aqui no presencial. Fique à vontade. Deixa eu sair do meio para tirar foto. Oi. Não. Vamos lá. Eu ia falar daqui a pouco, mas já que você perguntou, né, e é uma boa pergunta, a desapropriação ela pode ocorrer de duas formas. Ou através de acordo ou judicial. Quando lhe ofertam o valor que você acha que é o valor correto, ok? Tranquilo. Morreu, né? Esse acordo é lavrado, ok? Vai para o cartório e morreu Maria Preá. Né? Você perde o imóvel, o Estado ganha o imóvel, registra e está tudo satisfeito. Se você acha que o valor não é aquele que lhe ofertaram, ok? Aí vira o quê? Procedimento judicial. O Estado mesmo é que entra com a ação, certo? Judicial. Você fica na sua, tá? Porque o imóvel é seu ainda. Aí o Estado entra com a ação, né? E nessa ação, na petição inicial do advogado público do Estado, ele faz o quê? Oferta um valor. Quem vai definir o valor agora? É o juiz, né? Então, nesse caso, né, o juiz pode decidir a seu favor ou a favor do Estado, entendeu? Então, assim, se não for no acordo, né? Inclusive, hoje nós temos o artigo 10A do decreto de desapropriação, que permite a mediação e conciliação. Então, se não for assim, né? Se você não concordar, judicial. Ou seja, é as duas formas de execução dela.
ou administrativa, que é por acordo, ou judicial, tranquilo? Mas daqui a pouco eu entro mais aí, certo? Quando vier aqui algumas questões desse tema. Vamos lá, questão, ó, 16, tá no TD aí de vocês, né? 16, que começamos, né, a partir de agora. Diz assim, ó, a propósito do procedimento da desapropriação, a redação vigente do Decreto-Lei 3365, tá? De 41. Pessoal, esse aí é a legislação de quê? Desapropriação. É antiga? É. É antes da Constituição? É. Mas está em vigor, né? Tá em vigor, é constitucional, né? Ela foi recepcionada pela Constituição e hoje, né, em provas, na prática, tá? É uma legislação que está em vigor. É um decreto-lei, mas hoje elas consideram o quê? Lei ordinária, né? Porque a desapropriação vai ser, né, se for legislada, vai ser por lei ordinária. Então, o decreto-lei é o decreto, deixa eu botar aqui no quadro, para quem está aqui na sala também, e quem está em casa ver, é o decreto que regulamenta a desapropriação, certo? É esse decreto. Beleza, bora lá. Primeira questão, diz assim, ó. Item A. A desapropriação deverá se efetivar mediante acordo ou judicialmente, que eu falei agora, né? Ou seja, ou por acordo, se há acordo entre as partes. O Estado lhe oferta um valor, você, não, tudo bem, esse aqui é o valor que eu acho que é correto, e aí acaba o procedimento. Ou judicialmente, dentro de 5 anos contados da data da expedição do respectivo decreto, e decorrido tal prazo, este caducará. Professor, e essa aí, tá correta? Pessoal, tá correta, tá? Deixa eu botar aqui, inclusive, no quadro, aqui no slide. Inclusive, pode marcar, certo? Que essa aí já é a primeira a marcar, né? De acordo, certo? De acordo com o artigo 7º, tá? Deixa eu botar aqui outra cor. De acordo com o artigo 7º do Decreto 3365, tá? É isso mesmo. Em regra, tá? Em regra, ok? Quando expede-se um decreto declarando que aquele imóvel é útil ao poder público, tá? O Estado tem 5 anos para fazer o quê? Efetivar a desapropriação. Então imagina que hoje é 20, Hoje são 20? 21, sei lá, né? 21 de agosto, né? Aí o meu imóvel, certo? Aliás, publica-se um decreto, decreto, certo? 1000 de 2021, declarando de utilidade pública ou necessidade pública o meu imóvel para a construção de um hospital, ou construção de uma escola pública, ou construção de um hospital para a Covid. Aí, ó, hoje são 21 de agosto de 2021. Ora, o Estado, nesse caso, terá até 21 de agosto de 2026, né? 26, certo? Para fazer o quê? Efetivar a desapropriação. Para me retirar do imóvel, para pagar a indenização, para fazer as medições. Se ele não faz, tá? Se ele não efetiva isso até aqui, faz o quê? A caducação, né? A caducidade, né? A caducidade desse decreto. E aí, para que ele novamente renove o decreto, tem que esperar o quê? 1 ano. Então, declarou o imóvel como útil ao público, né? Publicou em Diário Oficial, 21 de agosto de 2021. Ele tem até 2026, né? A mesma data para efetivar a desapropriação. E se ele não faz, haverá a caducidade disso. E só após 1 ano de caduco é que pode renovar o decreto, ok? Professor, tudo bem, até aí, beleza? Beleza. Só que cuidado, ó, pegadinha. Pessoal, olha para cá. Quando, certo, for por interesse social, esse prazo não é 5 anos, não, tá? Esse prazo é de, 2 anos. Então, quando for interesse social, né, e que for publicar um decreto de interesse social de um imóvel, o Estado tem 2 anos para efetivar a desapropriação. E se ele não faz, haverá também o quê? Caducidade. Então, olha só, uma boa pegadinha em prova. Em todos os casos da desapropriação, certo? O prazo é de 5 anos. Não. Como regra, 5 anos. Como regra, ou seja, na utilidade ou necessidade, são 5 anos. São 5 anos para efetivar a desapropriação. Mas quando trata-se de interesse social, esse prazo é de 2 anos.
E em todos os casos, ok, se não fez nesse prazo, só após um ano é que pode renovar esse decreto no Diário Oficial. Mas, de fato, o item A está correto, ok? Ele não falou em todos os casos. Ele falou o quê? Que, né, contada a data do decreto e decorrido tal prazo, este caducará. Ou seja, ele não disse em todos os casos. E, nesse caso, o item A está correto, de acordo com o artigo 7 do decreto 3365 de 41, ok? Então, cuidado. Tá errado, tá? Não dizer que é público, da utilidade pública ou necessidade pública, aí eu levo em regra de 5 A regra geral. Como esse aqui, né? Esse aqui foi a regra geral. Agora, se falar, inclusive interesse social, aí são o quê? 2 anos. Tá bom? Gabarito tá errado, é? Tá qual no gabarito? Pronto. Vamos lá. Item A tá correto. Item B. Notificado administrativamente o expropriado, ele terá o prazo de 15 dias para aceitar ou rejeitar a oferta da indenização. Sendo que o silêncio será considerado aceitação? Mentira, pessoal. O silêncio implica rejeição. Se em 15 dias eu não disser que aceito, é porque eu rejeitei o valor, entendeu? Eu não aceitei. Então não é aceitação, tá? Aqui, ó, no final da questão, deixou o item incorreto. Porque seria o quê? O quê? Rejeição e não aceitação. Beleza? Então o B errado por essa palavrinha aí, né, que deixou o item correto. Olha o C. A alegação de urgência deve constar obrigatoriamente do decreto de utilidade pública e obrigará o expropriante a requerer emissão provisória dentro do prazo de 120 dias a contar da publicação. Pessoal, qual é o erro do item C? Pessoal, não deve constar obrigatoriamente, certo? Essa urgência. Pode constar. Pode ser que o Estado tenha urgência nessa aplicação. Então, se tiver urgência, tá, ele vai constar lá que é urgente a desapropriação e vai requerer o quê? A emissão na posse. Já com o decreto, o Estado se emite na posse. Vai lá para a posse do imóvel. Retira a pessoa do imóvel e já, certo, entra no imóvel. Mas não é obrigatoriamente, tá? Diz lá o artigo 8, tá, do decreto, que pode existir essa urgência. Ou seja, a questão disso o quê? Obrigatoriamente. E não é. Agora, claro, se houver a urgência, vai ser o quê? Dentro de 120 dias. O erro do C não foi o prazo, tá? O prazo está correto, é 120. O erro é dizer o quê? Que foi obrigatoriamente, mas pode ter urgência nesse decreto. Se alegar urgência, beleza, né? Desapropria, aliás, emite na posse em 120 dias. Mas não é obrigatório, certo? Alegar essa urgência e por isso que o C está errado. Olha o D. Erro do D. Uma vez notificado pelo expropriante, o particular que não concordar com a indenização oferecida poderá optar por resolver a questão por mediação arbitragem? Pessoal, não é isso não, tá? Na verdade, se não optar, né, se não aceitar o preço, ok? Isso resolve como? Na justiça, ok? Ou é o acordo ou a justiça. Porque se o Estado oferta, tá? E eu aceito, é acordo, né? Ou é mediação ou arbitragem. Mas se ele não aceitou, se já há ali o quê? Uma divergência, um dissenso, ok? Não há acordo mais. Vai ser aonde? No Poder Judiciário. Então, por isso que o D, certo, não está correto esse item, ok? Porque se não houver acordo, aqui é um item contraditório, né? Ou seja, se não concordar com a indenização, vai ter a mediação? Não. A mediação arbitrária justamente é com acordo. Então, quando há acordo, ou é por mediação ou arbitragem. Nesse caso, não tinha acordo aí, porque não aceitei o preço que o Estado ofertou, beleza? Isso está basicamente do artigo 10 ao artigo 10A, né, do decreto 3365, tá? 10 e 10A do decreto 3365 de 41. Por isso que a questão 16, o item A é o item correto, é o item a marcar. 17. Uma empresa privada, deixa eu ver, cadê minha água? Uma empresa privada venceu uma licitação para construir e explorar uma linha elevada de monotrilho. Todavia, ao iniciar a execução da obra, observou que o traçado planejado passaria sobre terrenos privados. Opa! Aqui eu já grifa, tá? Terrenos privados, passaria por terrenos privados, ainda não construídos, atualmente explorados para plantio de hortaliças perspectivos proprietários, incentivados por Programa Municipal de Horta Urbana, que lhes concede isenção de IPTU. Sabe-se que a operação da linha elevada não impedirá, agora matou a questão, não impedirá a continuidade dessa exploração pelos proprietários,
ressalvada a ocupação temporária de parcela dos terrenos durante a execução das obras. Pessoal, olha só. O que vai ser aqui, certo? Vai passar o que aqui, ó? Vai passar o que? Cadê? Linha elevada, tá? Vai passar uma linha elevada, ou seja, é uma obra o quê? Permanente, né? Permanente. Aí diz lá, não impedirá a continuidade da exploração. Ou seja, se vai passar permanente, não é o que já? Ocupação temporária, não é mais. Ou seja, se vai ficar lá uma coisa no meu imóvel, se vai ficar lá uma coisa na minha propriedade, isso vai ser o quê, ó? Servidão, pessoal. O Estado vai se servir, certo, do meu imóvel de forma permanente, com alguma, né, alguma tubulação, alguma linha, e não vai impedir o uso. Ou seja, poderia ser o quê? A desapropriação. Mas disse lá, não vai impedir o uso do imóvel. Se não vai impedir o imóvel, ok? Não vai desapropriar. Na verdade, vai ser o quê? Servidão administrativa. Continua aí, ó. O instituto adequado para promover a intervenção na propriedade, no caso, em tela, é item A, tombamento, nada a ver. Desapropriação, não, por quê? A questão deixa clara que não vai impedir o uso pelo particular. Ou seja, não é desapropriação. Porque se fosse, a pessoa ia ser retirada do imóvel. Requisição administrativa não é caso de iminente perigo público. Requisição não é, porque não é caso de iminente perigo público. Se fosse iminente perigo público, seria sim a requisição. Sobrou o quê? Item D, a servidão administrativa. Ou seja, vai passar uma linha, né, elevada na minha propriedade, ou seja, permanente, né? Salvo se ela cair, né, for derrubada, tá? Mas é permanente. E eu vou ter o que ali? Uma servidão. O Estado vai se servir do meu imóvel para realmente, né, fazer o que? O interesse público. Então, sobrou de fato aí a servidão administrativa, item D é o item a marcar. O item C não seria, porque já disse, né? Isso trata-se de quê? Caso de iminente perigo público, e a questão não deixou claro que seria iminente perigo público, portanto, o instituto aí é servidão administrativa. Então, perceba, as questões deixam alguma dica para você, tá? Nesse caso, ela disse, ó, não vai, né, proibir o uso pelo particular, mas vai ter uma linha elevada que vai passar pela propriedade. Poderia ser um cano, poderia ser um poste, poderia ser uma linha de telefonia, poderia ser uma linha de elétrica. Então, se isso for mais permanente, vai ser o quê? A servidão, que é um direito real, ó, de uso. O Estado vai usar de uma coisa, tá? Para favorecer o quê? O interesse público, como foi aí no caso em apreço. Então, questão 17, o item D, certo? Seria o item corretinho a marcar. Em regra, não. Em regra, não. Mas, por exemplo, certo? Ao construir lá o tubo, né? Ao construir a linha, causou danos, aí sim, entendeu? Aí, ela às vezes, ela se dá por lei, e na lei já diz, né? Se houver danos na construção da coisa, vai haver indenização, né? Quando é por contrato, também prevê isso aí uma cláusula, né? Que diz lá, se houver danos, e quando é por acordo, beleza, né? Às vezes não tem lei e nem contrato, mas o acordo, ok, entre as partes, entre o Estado e o particular, ele prevê isso aí. Então, em regra, não há. Mas se houver danos, ok, posteriores comprovados, aí haverá, certo? Inclusive isso aí foi um julgado do STJ, 2018, né? Que era um caso de um aqui no Ceará, inclusive, no Ceará. A CAGES, né, fez uma obra em algum bairro de Fortaleza e instalou uns canos, né, no imóvel de um senhor, né? A casa era grande, casa grande mesmo. E aí, beleza, na instalação era tudo ok, né? Só que depois de um mês começou a vazar, né, muita água para a casa dele, né? Alagou o quintal, alagou o carro, mó bagunça. Nesse caso, houve o quê? Comprovou-se que houve danos. Tá? Aí disse lá STJ, em regra, não há indenização, mas comprovado o dano, sim, haverá, tá certo? Inclusive, né, de acordo com o STJ, certo? Isso é hoje passivo, tá bom? Então, beleza, questão 17, item D seria o item a marcar. Pois não. Da exploração. Ele está querendo dizer o quê? Uma parte dessa obra. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho lá uma plantação de hortaliça, né? Hortaliça. Aí, certo, vai passar lá o metrô, né? O metrô nesse local lá, né? Nesse terreno.
Só que a linha do metrô não vai passar por dentro, vai passar por cima, né? Como se fosse ali na Parangaba ali, né? Que é por cima, aqui em Ceará, em Fortaleza, né? Então, assim, a questão deixa claro que não vai impedir o uso, ou seja, não vai ter impedimento a explorar certa hortaliça. Então, nesse caso, de entender o quê? Ora, vai ser uma restrição? Vai ser. Vai ser grave? Vai ser, porque vai passar uma linha, né? Mas não vai ter impedimento ao uso. Então, nesse caso, na servidão, você utiliza o imóvel, mas tem uma restrição um pouco mais grave, que é a linha, que passou no meio do meu imóvel, em cima do meu imóvel, entendeu? Não impediu o uso, né? Por exemplo, quando eu coloco canos na minha casa, pela CAGES, né? A empresa de água e esgoto, ok? É uma intervenção séria? É séria, né? Vai ter lá, vai quebrar minha casa, mas eu vou continuar usando a minha casa para os fins que ela foi destinada, tá certo? É basicamente isso. A questão, ela foi disso, ó. Não vai impedir o uso do imóvel, mas vai haver restrição. Isso, mesmo que seja, né? Porque assim, nesse caso, você poderia pensar o quê? Peraí, é ocupação temporária, né? Não é por quê? Porque a questão não disse que era ocupação, entendeu? Ela disse que era uma construção de uma linha, né? Nesse caso é permanente, tá bom? Começou, né? Todo sábado tem isso aí, né? Vamos lá, questão 18. Isso aí, ó. O município de Fortaleza, na defesa do patrimônio histórico da cidade, promoveu o tombamento de um casarão. O proprietário do imóvel ingressou em juízo, né, pleiteando indenização. Pessoal, outra coisa, tá? Quem está em casa, quem está aqui. Em regra também no tombamento não tem indenização, tá? Nós temos inclusive um decreto muito antigo também, que é o decreto, ó, 75, tá? Decreto-lei 75, que regulamenta o tombamento. Ainda hoje ele é utilizado, certo, para fins de tombamento, ok? Ele foi recepcionado pela Constituição, então hoje ele ainda é considerado como uma legislação em vigor. E aí, em regra, não haverá indenização. Mas, claro, vez ou outra, pode ser que o tombamento lá cause danos ao imóvel. E se causar, é óbvio que vai haver o quê? Indenização. Imagina que o Estado, certo? Ele vai, por exemplo, agora, né? Eu vi inclusive, anteontem, uma reportagem que iam tombar o prédio da Cefaz, né? Que é um prédio histórico ali em Fortaleza, aqui no centro, ok? Aí, beleza, vai tombar. Mas se esse tombamento ele impedir o uso normal da propriedade, pode ser que haja o quê? Uma indenização, tá? Por exemplo, não vai poder usar tais salas desse imóvel, porque nesse caso vai servir a visitas. Já é um negócio que impede o uso normal. Então, o tombamento não impede o uso do imóvel, ok? Você utiliza ele para tudo que você utilizava. Banheiro, sala, calçada. Agora, claro, quais são as restrições que há nele? Você não pode pintar como quiser, você não pode reformar quando e como quiser, você não pode vender sem notificar o Estado, ok? Então, essas são restrições desse tombamento. Mas usar, né, para os fins do imóvel, numa casa, por exemplo, aí não é proibido, não. E aí, nesse caso, se esse uso for, né, se esse uso for prejudicado, em tese, caberá o quê? Indenização. Vamos lá. Esse caso aqui era um exemplo, né? O proprietário ajuizou a ação pedindo o quê? Indenização contra o tombamento. Vamos lá, item A. Será devida se houver o esvaziamento, ó, do direito da propriedade, sendo o tombamento, neste caso, a chamada desapropriação indireta. Pessoal, pode marcar o item A. Pode marcar o item A. Por quê? Olha só, a doutrina e a jurisprudência, tá? Eles instituíram o termo desapropriação indireta. Que é essa aqui, ó. Ela ocorre, tá? Quando o Estado ele não observa o procedimento da desapropriação. Ou seja, como é o procedimento? Primeiro declara o imóvel público, né? Declara ele como um útil ao público, né? No diário oficial. Depois tem a fase executória. Essa é a forma de desapropriar o imóvel. Quando o Estado, tá, de alguma forma, ele entra na minha propriedade e não faz isso, e ele pega uma parte dela e utiliza para ele sem sequer haver declaração de utilidade, né? Em tese, existe o que ali? O quê? Uma desapropriação indireta. Ou seja, diretamente ele não disse, ó, não vamos desapropriar. Mas indiretamente, tá, ele está reduzindo o uso do imóvel. E nesse caso, de acordo com o STF e STJ, eu tenho a chamada desapropriação indireta. Então, o item A já pode marcar como item correto. Oi. Tudo que o senhor falou, está usando, mas vai ter as restrições. Vai poder pintar toda hora, isso que você disse. Mas vai nessa questão aqui. Vai eu não entendi, não. Vamos lá.
Vamos lá. Imagina você tem um imóvel, tá? Uma casa bonita, uma casa antiga, né? Que foi utilizada por seus ancestrais, né? Pessoas conhecidas, né, no seu estado, certo? E aí, certo? Alguém, né, solicita que o seu imóvel seja tombado como patrimônio histórico cultural. Vamos lá. Vamos lá. A sua casa, né, ela tem quais fins? Moradia. Quarto, banheiro, sala, cozinha, janta de estar, né, muro, né, quintal. Então, tudo que você tem na casa para fins de moradia vai ser o quê? Utilizado, normalmente. Você não vai ter nenhuma restrição aí, não. As restrições são em relação ao quê? À estrutura do imóvel, entendeu? Reforma, pintura, tá? A calçada, né? Em relação a isso aí, o imóvel, tá? Ele é tombado como patrimônio histórico. Você não pode mexer nessa identidade, né, cultural do imóvel. Aí é que entra a questão, certo? Aí beleza. Se nesse caso, num caso concreto, o Estado impediu que você utilizasse a sua sala ou utilizasse um quarto, porque lá ia ser visitação para o público, aí não é mais tombamento normal. Vai ser o quê? Desapropriação indireta. Ele está utilizando uma parte do seu imóvel sem dar o quê? Indenização. Entendeu? Então, nesse caso aqui entra o quê? A indireta. Ou seja, sem formalidade da desapropriação, o Estado vem e toma uma parte do meu imóvel. Aí é diferente, entendeu? É diferente. É o que fala a questão, né? O item A. Volta para ele aí, ó. Diz aí, ó. Será devida indenização. Será devida se houver o esvaziamento. Ou seja, eu não vou poder usar o imóvel. Você vai ser esvaziado por um fim que ele foi criado do direito à propriedade, sendo o tombamento, neste caso, uma desapropriação indireta. É isso mesmo, tá? Isso aí tem fundamento, ó, no Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, você vai ter indenização porque foi o quê? Uma desapropriação. Chamaram indireta. Mas se for só metade da casa, ainda vai... Mesma coisa, tá? Se impedir... aqui, ó, aqui não impede o uso normal. Uso normal. Quarto para dormir, sala para ficar, cozinha para cozinhar. Se impedir já era. Impedir já era, entendeu? Porque não pode. Viu? Pois não. Questões culturais. Por exemplo, casa Zé de Alencar, que ele não se chama, né? Zé de Alencar. É uma casa particular, tem dono, né? Mas, por exemplo, as pessoas podem ir lá visitar nessa casa, né? Se eu não me engano, acho que tem lá alguém que mora lá. Mas se não houver, né? Tem muitas casas aí em Guaraciaba do Norte. Aliás, Guaraciaba não. Jaguaruana, né? Que é uma cidade chamada Cidade Modelo, né? As casas lá são patrimônio histórico, entendeu? Por exemplo, lá em Canindé, que aqui, quem está em casa aqui de outro estado, em Canindé é uma cidade do interior do Ceará. Lá tem a casa que é do sineiro. O cara que bate o sino da Basílica de Canindé, entendeu? E a casa foi tombada com patrimônio histórico de município, ou seja, a casa dele. Por quê? Porque é um cara folclórico, né? Um cara que todo mundo viu nascer, batendo o sino, entendeu? Mas a casa ele mora lá, né? Utiliza os quartozinhos dele, entendeu? A cozinha. Mas, por exemplo, é uma casa que historicamente o município reconhece como patrimônio. Ele pode vender a casa? Pode, mas tem que fazer o quê? Notificar o município. Ele pode pintar a casa? Pode, mas desde que o município aceite. A casa é azul lá, a casa dele. Ele não pode pintar de vermelho, não pode pintar de branco, não pode pintar de verde, porque é um patrimônio do município. Não é patrimônio físico, ok? Mas é histórico, cultural, né? O que é patrimônio físico do município? São os órgãos públicos, são os carros, né? Mas aí eu tenho patrimônio material e imaterial, que são casos, né, desses casos de tombamento. Então, qual é o fim? É cultural. É meramente cultural. É para que o Estado tenha ali a cultura garantida em algumas situações, entendeu? É basicamente isso. De fato, ele não vai usar do bem, porque o bem continua sendo de quem? Do próprio etário. Mas ele vai usar para fins culturais, entendeu? Basicamente isso. Pois não. Não vai observar o procedimento comum. Na verdade, ela deveria observar, entendeu? Mas aí vê-se na prática que o Estado não observa, tá? Então deu-se a esse nome o quê? De indireta, né? De fato, é desapropriação, mas o quê? Não observou o procedimento, entendeu? Item A, portanto, correto. Vamos para o B aí, ó. Será devida em razão de natureza jurídica de limitação administrativa? Não. A limitação é só uma limitação no imóvel, né? É uma calçada que tem que ter rampa, ok? Não pode construir a uma altura. Nesse caso, esvaziou o imóvel, né? Que o item A já disse. Se esvaziar o imóvel em alguma utilização dele normal, é desapropriação indireta. O item B não seria o caso da questão.
Item C, não será devida, ainda que haja esvaziamento? Não. De acordo com o STF e STJ, se esvaziar o uso normal da propriedade, haverá indenização, tratando-se de desapropriação indireta. E o entender será destinada pelo Poder Judiciário ao Fundo de Interesses Difusos e Coletivos, cabendo ao proprietário do imóvel apresentar projetos de restauração do bem para captar valor. Nada a ver esse entender, ok? De fato aí, se esvaziar o uso imóvel, vai ser a chamada de desapropriação indireta, termo cunhado, né? Termo instituído pela jurisprudência do STJ e STF. Belezinha? 19, diz lá. A administração pública de determinado município executou a implantação de um emissário de esgoto, né? Ou seja, um local que sai o esgoto, né? Um local que emite esgoto, subterrâneo em área de expansão urbana, que ainda não era atendida por serviço de saneamento básico. Diante da urgência da obra, segundo narrativa da própria administração, somente após a execução da obra do município, deu início a regularização do equipamento. Pessoal, olha para mim aqui, tá? Olha para mim, quem está em casa, quem está aqui. Olha só, o Estado ele instalou, né, uma estação subterrânea de esgoto, para emitir esgoto, né? E aí, a questão deixa claro lá no final, ó. Olha só, fala aqui, ó. Somente após a execução da obra do município, deu início a regularização. Se o Estado quer desapropriar, o que ele faz? Declara útil, né, esse imóvel de área oficial, ok? Vai ter procedimento administrativo, acordo ou então judicial, para só então o que? Desaproprie e antes pagar o que? Indenização. Aqui ele começou a obra, certo? Lá da estação e depois fez o que? Regularizou. Então, em tese, tem o que já aqui? Desapropriação indireta. Em tese, né? Mas pode ser que não seja aqui nos itens da questão. Aí continua. O que? Levando em conta as suas características e finalidades, item A, deve-se dar por meio da desapropriação, tendo em vista que o equipamento instalado acarreta transferência dominial do local de instalação do município. Pessoal, a questão não fala, né? A questão diz que é uma obra que vai subterrânea. É um esgoto, né? São cabos, ok? Instalados subterrâneos. E nesse caso, não deixa claro que vai haver transferência da propriedade. Vai ficar continuando a propriedade, certo? Lá, né, na expansão urbana. A expansão urbana é como se fosse o quê? Um condomínio. Um terreno, né? Aqui, ó, área de expansão urbana. É um condomínio, por exemplo, que está vendendo lá lotes, ok? A questão aqui ficou um pouquinho, né, obscura, mas tá aqui, ó. Eu poderia com calma identificar. É em área de expansão urbana. Ou seja, era um condomínio, né? Sei lá, lotes que estavam sendo vendidos e que por baixo dele passou o quê? Uma estação subterrânea. Item A, deve-se dar por meio, certo, de desapropriação, tendo em vista que o equipamento instalado acarreta transferência dominial? Não, pessoal, tá? Não negativo. Se o Estado instala na minha casa, tá? Esgoto, lá, canos de esgoto, não transfere ao Estado a propriedade, não. Ele vai só o quê? Se servir do imóvel, é uma servidão, ok? Como se fosse um poste ou canos de esgoto. Então não transfere, né? Não transfere o imóvel para o Estado. Item A está errado. Item B, deve-se dar mediante desapropriação indireta, porque a aquisição da propriedade pelo município se deu posteriormente à execução da obra. Pessoal, olha só, na minha visão, certo? Esse item B era o item correto. Porque está claro lá, né, que somente após a obra que iniciou-se a regularização. Mas o gabarito oficial não é o B, tá? Não é o B. O gabarito oficial é o item C. Olha só o item C. Olha o item C, ó. Pode ser regularizada mediante a instituição de servidão administrativa, não se alterando a titularidade, olha aí, dominial da área para o município. Verdade, né? Ou seja, o que era ali eram canos por debaixo de um lote, né? De lotes de expansão urbana, tá? E que não ia mudar a propriedade, continuava sendo de quem? Da expansão urbana. Mas na minha visão, pelo anunciado, deveria ser o quê? O item B, o correto a marcar. Mas nessa questão, a banca não anulou a questão. Ela manteve o item C como correto. Entendeu que nesse caso, né, mesmo construindo, né, mesmo regularizando após o início da obra, seria servidão administrativa. Mas eu compreendo que vocês, eventualmente, numa questão de FGV, se viesse assim, caberia muito bem recurso, deveria em tese ser o quê? Anulada. Porque para mim houve o que aí? Desapropriação indireta.
Primeiro ele faz o procedimento, depois retira o imóvel. Aqui não, ele começou a construção, né, dos canos lá, mas, né, depois regularizou. Mas aí eu entendo o outro lado. Ó. Por que não vai ser a desapropriação? Porque a pessoa não perdeu o imóvel, né? Seria só os canos, né? Então, de fato, aqui eu entendo também com a banca e conosco, né? Se posteriormente você errar essa questão para recorrer. Mas, de fato, tem fundamento o ITC. Servidão administrativa não altera a titularidade do imóvel, continua do particular, mas o Estado vai utilizar-se, né, lá dos canos para subestação de esgoto, ok? Então, o item C é o item a marcar. Pessoal, as questões da FGV são nível sim. É um caso concreto, infelizmente hoje é assim, né? É interpretativo. Você tem que interpretar aqueles casos lá que ela traz. E aí, como é que se faz? Com calma, como eu fiz aqui, ó. Peraí, a pessoa perdeu o imóvel? Não perdeu. Né? Perdeu o uso dele? Não perdeu. Então, se não perdeu, vai ser o que de fato? Servidão. Entendeu? Ou seja, interpretar com calma mesmo, tá? Não vai logo marcar a primeira, porque aqui, à primeira vista, eu marcaria o quê? O item B, né? Que era indireta. Mas quando eu vejo que a pessoa não perdeu de fato o uso do imóvel, ok? Foi só ali o subterrâneo, vai ser o que de fato? A servidão administrativa. Tranquilo? Então, questão 19, né? 19, item C seria o item a marcar. E o D, ó? Vamos ler só o D aqui para fins de não perder nenhum. Prescinde, né? Ou seja, não precisa, né? Prescinde da edição de qualquer ato formal? É claro que não, né, pessoal? Mesmo na servidão deve ter o quê? Lei, contrato ou acordo, né? Não pode ser um ato informal. Tem que ser um ato formal. Ou por lei, ou contrato, ou até por acordo, né? Acordo entre as partes. Então, de fato, entender era um item aí absurdo a marcar. Questão 20. Um município desapropriou um imóvel para a instalação de uma unidade escolar, que funcionou por aproximadamente 10 anos. Em razão da diminuição da demanda de alunos para aquele grau de ensino, houve desativação da unidade, com a consequente transferência dos estudantes para a unidade mais próxima. No local, a administração deu início a obras de adaptação para a instalação de uma agência ambiental. Os expropriados do terreno ingressaram com requerimento administrativo invocando retrocessão. No que se refere a este direito e considerando o caso descrito, pessoal, primeiramente, tá? Olha só. Com qual fundamento o Estado intervém em propriedade? Interesse público, tá? Então, se há interesse público, ok, há fundamento para intervir. Ocorre que na questão o Estado fez o quê? Construiu uma escola, que era o fundamento, certo? Lá do imóvel. Mas depois ativou a escola e construiu o quê? Uma unidade ambiental. A pergunta é, unidade ambiental é interesse público ou privado? É interesse público, tá? Manteve o interesse, só mudou o interesse, né? Inicialmente era educação, agora é o quê? Meio ambiente, mas continua interesse público. Porque nos casos em que a administração ela muda o interesse público para privado, ok? Chama-se na jurisprudência de predestinação. Deixa eu botar aqui no quadro. Deixa eu botar bem aqui, ó. Guerreiro aqui pega, ó. Aqui pega o vídeo. Ó, chama-se no STJ e STF de predestinação. Predestinação. Pessoal, que de acha isso? Que palavra é essa? Pessoal, predestinação, olha só, olha aqui, ó, é dar destino diferente a algo. É predestinação, é dar destino diverso a algo. E ela existe, tá, de duas formas. Ela tanto pode ser ilícita, quanto pode ser lícita. Quando que ela é ilícita? É quando o Estado, por exemplo, desapropria um imóvel para supostamente construir uma escola. Mas quando desapropria, construir a casa do prefeito. Ou a casa do governador. Ou seja, interesse público para o privado. Nesse caso é o quê? Ilícita. Agora, quando o Estado construiu uma escola, tá? Que era o fim da desapropriação, e depois passou para a unidade ambiental, ele manteve o quê? O interesse público, né? Só mudou o interesse, mas continua sendo público. E a questão é, quem saiu do imóvel entrou com ação pedindo, peraí, Estado, tu me tirou do imóvel para construir uma escola, e agora construir uma unidade ambiental? Eu não gostei não. Mas vamos lá para a questão. De novo, os expropriados do terreno ingressaram com requerimento administrativo, invocando retrocessão. O que é isso?
retroceder. Ou seja, é o imóvel voltar a quem de fato antigamente era. Era a cessão. Ele não tinha a posse do imóvel, então a retrocessão dá o direito de retorno do imóvel à administração, ok? Aliás, ao particular que teve a perda do imóvel. No que se refere a este direito e considerando o caso descrito, item A, acarreta o direito subjetivo dos expropriados retornarem a posse do imóvel somada à indenização por perdas e danos em razão de não lhes ter sido oferecido o bem com retorno, gente? Pessoal, é claro que não, porque manteve o interesse público, tá? Item A já tá de cara errado, ok? Não acarreta não, tá? Não tem direito subjetivo dos expropriados de retornar o imóvel, porque manteve o interesse público. Simples. B. Os expropriados podem optar pela transferência dominial do imóvel a título gratuito ou pela indenização do valor do bem, considerando que houve hipótese inequívoca de predestinação. De fato houve, mas houve o quê? Destinação lista, tá, pessoal? Se fosse a ilícita, aí beleza, tá? Aí realmente haveria o direito à retrocessão. Mas aqui, ó, não deixa claro o item B se foi a lista ou a ilícita. Então o B, por enquanto, tá errado. Pode ser que tenha o mais correto, mas o B tá errado. Item C. Os expropriados não fazem jus ao deferimento do requerimento, considerando que o imóvel expropriado teve a destinação original atendida e a nova finalidade também configura utilização de interesse público. Perfeito, item C. Chamado isso aqui o quê? Destinação lícita, ok? Anote aí, ó. Predestinação lícita, que de acordo com o STJ e STF permite, né, que o Estado, né, utilize para outra destinação, desde que seja lícita, desde que seja legal, ok? Então, gabarito, item C. E o D, né, logicamente está errado. Há direito real à retrocessão? Não há. Retrocessão seria retroceder o imóvel ao particular que foi desapropriado. Nesse caso, no item D, logicamente, está o item errado. Então, olha só. É você ver, né, a questão, ver o caso concreto, ok? Pegar palavras-chave do caso concreto e ir buscar a alternativa correta. Aqui, ó, não tem a saída. O item C era o item mais correto. Pessoal, dica, tá? Vez ou outra, uma questão, ela tem um item até correto. Mas ela tem um item mais correto. Às vezes é assim, tá? Não é que seja errado o item anterior. Pois é, mas o mais correto pode existir, entendeu? Às vezes, até para anular a questão, né? Por ter os corretos. Mas de acordo com o caso concreto do enunciado, o item C é o mais correto. É assim que se faz a prova de FGV. Ela pode ser privada, por um interesse privado, público? Não. Seguinte, ó. A predestinação lícita é quando o imóvel ele perde o interesse inicial que ele tinha, que era uma escola, né? E vai para outro. Mas mantém o quê? O interesse público. É lícita. Vai ser ilícita quando? Quando tinha, né, era para construir uma escola e depois construiu a casa do prefeito. Aí é interesse particular, entendeu? Aí é que vai ser ilícita e aí a pessoa tem direito a fazer o quê? A voltar o bem. Mas não tem mais um bem. Faz o quê? Perdas e danos, tá bom? Questão 21. A necessidade de implantação de unidades habitacionais destinadas à população de baixa renda e a edificação de uma unidade hospitalar para atendimento à população em geral, justifica por parte do município A. Pessoal, essa questão aqui não é comum na FGV, não é comum, mas pode ser que caia, né? A FGV sempre é surpresa, né? Sempre ela traz pra gente surpresa. Mas olha só, essa questão aqui perguntava a diferença entre utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Era só isso. Ela queria saber se você sabia isso aí. Pessoal, como é que eu sei isso? Como eu disse, esse aqui é pouco explorado pela FGV, mas pode ser que venha. O artigo 3º, tá? Do decreto 3.365, o artigo 3º, ele vai prever as situações que são de utilidade, necessidade ou interesse social, tá? O que é utilidade pública? Utilidade é algo útil. É algo útil ao poder público, que vai melhorar a vida de alguém. Por exemplo, uma unidade hospitalar. Um hospital, ele pode ser útil, né? Como, por exemplo, agora foi na pandemia, né? A pandemia, o Hospital Leonardo da Vinci, ele foi útil ao poder público, não foi verdade? Inicialmente, houve o quê no Leonardo da Vinci? Requisição administrativa, mas depois houve o quê? A desapropriação, utilidade pública. Ou então, algo pode não ser útil, mas ser o quê? Necessário. Necessário é que tem que existir. Se não existir, algo grave ocorre. Por exemplo, né? É necessário fazer um metrô, uma linha de metrô, certo?
E para fazer a linha de metrô, tem que fazer o quê? Tirar várias casas do caminho do metrô para melhorar, né, a circulação de ônibus. Então, basicamente, necessidade ou utilidade, elas se assemelham, né? Ocorre que, na necessidade, é algo mais urgente, é algo mais premente para a administração. Já interesse social, como o nome diz, ó, é interesse social, tá? Por exemplo, é programa de habitação, programa de moradia, né? Minha Casa Minha Vida, tá? Programa, né, de ação de crescimento, PAC. Então, aqui são algo mais ligado à área social, algo mais aos direitos sociais das pessoas. A questão dizia, ó, eu tenho duas coisas aqui, ó. Eu tenho construção de unidades habitacionais destinadas, tá? População de baixa renda, ou seja, em tese aqui é o quê? Interesse social. E a edificação de uma unidade hospitalar para atendimento à população em geral justifica por parte do município. Ou seja, aqui em tese tem o quê? Utilidade pública. Então, eu já identifiquei quais são os fundamentos aqui. Um é utilidade, o outro é o quê? Interesse social. Vamos buscar a questão. Item A. Edição de decreto de declaração de interesse social para a implantação de unidades habitacionais e para a construção da hospitalar. Olha só, a construção de unidades habitacionais seria interesse social, mas o hospital seria interesse social? Não. O hospital seria o quê? Utilidade pública, tá? Então o A, ele deixou por dois aí interesse social e tá errado. Para construir unidades habitacionais, interesse social. Mas para o hospital seria o quê? Utilidade pública. O A tá errado. B. Desapropriação de áreas públicas ou particulares para a instalação da unidade hospitalar e das unidades habitacionais, em razão da prevalência da finalidade pública da medida, tá? Pessoal, a questão aqui misturou, né? Áreas públicas ou particulares, tá? Então, o item B, segura aí. Porque ele, assim, na minha visão, não está de todo errado, não, tá? Mas não está muito certo aí, certa a sua redação do item B. Então, deixa aqui uma interrogação, né? Que esse item poderia ser o item correto, mas na minha visão, terá com certeza um item mais correto. O item B, segura aí. Vamos por C, ó. Declaração de utilidade pública das áreas necessárias para as obras, precedida da comprovação. Pessoal, já não é. Nós já vimos que aqui é interesse social para unidades habitacionais, né? E nós temos utilidade pública para quê? Para o hospital. Então já não é aqui o item D, né? O item D já generalizou, portanto errou o item D, o item C. E o D, ó, é edição de decreto de declaração de interesse social que justifica a implantação de unidades habitacionais, bem como declaração de utilidade pública para implantação de equipamento público destinado à unidade hospitalar. Esse é o item a marcar. É o mais correto. Eu, na minha visão, tá? Assim, pessoal, eu nunca, às vezes, até por, né, ser ético com os alunos, tá? Eu resolvo com vocês a questão. A gente não fica resolvendo em casa, não. Eu resolvo com vocês, né? Eu olho o gabarito oficial, né? Mas eu resolvo com vocês na hora. Pra quê? Pra tirar dúvidas de vocês, tá? Eu não fico vendo e tal. E na hora a gente vê aqui. Então, pra mim, o item B, né? Ele poderia ser um item correto, ok? Mas assim, tá mal feita a redação. Mas poderia, né? Alguém que errou a questão, talvez recorrer. Mas de fato, gabarito oficial e o gabarito realmente que é correto de acordo com o decreto é o item D da questão 21. Então viram aí, né? Nós temos, né, questões, tá? Que você, à primeira vista, são difíceis, mas basta interpretar, né, o enunciado, ver lá as palavras-chave, tá? E buscar a questão mais correta. Queridos, prova FGV não é prova de estilo AOCP, né, FCC, não. É prova que você faz isso aí. Você tem, às vezes, duas questões, né, itens que parecem corretos. Mais um, de acordo com o enunciado, é o mais correto. É o que se assemelha mais, né, ao enunciado. Isso, tá? Leitura, tá? Geralmente são dois, né, que ficam na dúvida, ok? Dois são descartados e dois na dúvida. E aí vai encaixar aquele correto ao enunciado. Beleza? Então aqui a gente terminou certa intervenção da propriedade. É claro, pessoa, é suficiente? Não. Vocês em casa, né, com seus materiais, vão fazer mais questões disso aqui, né? Explorar mais aqui certo esse tema, porque é um tema que a FGV gosta bastante em suas provas. E vez ou outra, em vários exames, ela traz uma ou até duas questões do tema intervenção na propriedade. Beleza? É tranquilo. É só você realmente, né, analisar, interpretar, que você chega à resposta correta. Vamos agora falar de quê? Organização administrativa. Também é outro tema, tá? Que a FGV adora. É um tema, né, que é muito amplo, tá? É um tema muito amplo. Por exemplo, aqui no curso da gente, eu dou mais ou menos 3 aulas, né, de organização, porque é amplo. Eu começo ali falando, aí vou.
né? Quando eu vejo o Alexandre tá doidinho. Ei, Ronaldo, macho, resume isso aí. Não dá. Às vezes não dá para resumir. Às vezes eu tento resumir, né? O quadro aqui, isso aqui é um resumão. Isso aqui, eu tenho aqui talvez 50 páginas do livro, tá? Do Matheus Carvalho resumido aqui para vocês. Mas às vezes não dá. O tema, né? Vocês veem, né? Os colegas aqui de sala que tem teoria com a gente. Às vezes o tema é tão amplo que eu não consigo, né, dar em uma aula só, que é muito ruim pra gente, né? Eu peço mais uma aula para Alexandre, fico brigando com ele, Alexandre, mais uma aula, meu amigo. Assim não dá não, tá? Assim eu vou me espremer com os alunos, eles vão entender. Mas olha só, esse tema é um tema amplo, tá? Mas a gente vai tentar aqui nas aulas, né, aqui agora, né, resumir aqui um pouquinho para você entender. Questão 22, diz assim, ó. Acerca das fundações instituídas e mantidas pelo poder público, a Constituição dispõe. Primeira coisa. Pessoal, quer apagar aqui o quadro? Pode? Tira a foto, né? Sai do meio. Tira aí, tira aí. Quem tá em casa, tira o print, né? Fazer o quê? Churrasco? Ouvir churrasco? Ah, tá certo. Pensei que era o meu churrasco, né? Quando tu passasse. Tira o print aí da tela quem tá em casa, né? Pra depois... Vai, mulher, cuida. Pronto? Rapidão aqui pra gente resumir e depois para as questões. Tá bom. Olha só, quando o tema, tá? Quando o tema é organização administrativa, tá? Nós, né, devemos saber que a organização da administração pública, ela pode ser de 4 formas, tá? A administração ela pode ser centralizada, né? Centralizada, que é muito difícil, tá? Ou seja, centralizar é sempre muito difícil. Ou ela pode ser o quê? Descentralizada, né? A administração pode ser centralizada ou pode ser descentralizada, que é o mais comum. Ou também ela pode ser concentrada, ou pode ser desconcentrada, que é também o mais comum. Então, percebam, aqui no quadro, tá, você já pode perceber que é muito difícil na prática ter uma administração que é centralizada e concentrada. O mais comum é que ela se organize de como? De forma descentralizada e desconcentrada. Quando descentraliza é porque cria-se entidades, tá? Cria-se entidades e as mais importantes são as entidades da administração pública indireta. Então, a administração pública indireta, ela vai decorrer de quê? Da descentralização administrativa. E essas entidades são 4, né? São 4 entidades que a gente sabe aqui, né? A famosa dica da fase. Dica da fase. Quais são elas? Fundações públicas, tá? Fundações públicas. Nós temos as autarquias, sociedade de economia mista e as empresas públicas. Então, essas aqui são as entidades da administração indireta, descentralizada e indireta. E aí, certo? Para fazer elas, para criar elas, faz como? De acordo com a Constituição, no artigo, certo? 37, inciso 19 da CF de 88, tá? Para criar autarquias, tá? Para criar autarquias deve ser o quê? Por lei específica. A lei específica é que vai criar, é que vai tornar pessoa jurídica uma autarquia. Aí, de acordo com esse inciso constitucional, para criar fundação, tá? Economia mista e empresa pública vai ter o quê? Ó? Autorização em lei específica. Então, para a autarquia, se cria
diretamente por lei específica. Para empresa pública, economia mista e fundação, vai ter autorização legislativa. Então, a forma de criação delas é assim. A autarquia, diretamente por lei específica, e as outras três, eu vou criar ela através de autorização legislativa. Só que a doutrina e a jurisprudência entenderam, e esse ano bateu o martelo o STF, que nós temos fundações públicas de direito público e direito privado. Ambas integram a administração. Só que uma ela se submete ao regime público e outra ao regime privado. Mas ambas integram a administração indireta. Por exemplo, quem aqui é do Ceará, que está em sala e está no vídeo aí, ó. A FunSaúde, né? Foi criada esse ano. Até agora um concurso, né? Para a FunSaúde, que é a Fundação de Saúde do Estado. É uma fundação pública de direito privado. Para fazer o quê? Gerir a saúde. Mas ela integra o quê? A administração indireta do Estado do Ceará. Então, é possível criar uma fundação de direito público ou direito privado. Se ela for de direito público, ela vai ser uma autarquia. Não difere. Se criar a fundação pública de direito público, não diferencia de uma autarquia. Mas se criar de direito privado, ela vai ter um regime híbrido. Ou privado, aliás, misto, meio privado e meio público. A questão diz, ó, acerca das fundações instituídas pelo poder público. Vamos lá. Item A. Aplica-se a imunidade tributária no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Pessoal, esse item A já pode marcar. Pessoal, como assim? Ora, de acordo com a Constituição Federal, artigo 150, que vocês estão vendo muito bem, né, em tributário, as chamadas imunidades tributárias recíprocas, os entes políticos, tá, e os entes administrativos não podem cobrar um dos outros o quê? Impostos. E eu tenho também a imunidade chamada cultural e educacional, que é as fundações. Fundação pública, seja ela direito público ou privado, ela não paga imposto sobre as suas finalidades. Então, por exemplo, a FunSaúde aqui no Ceará, tá? Ela tem carros, ela tem uma sede. Esses carros não pagam o quê? IPVA. A sede não paga o quê? IPTU. Porque é para favorecer a sua finalidade, favorecer a sua, certo? Para que ela foi criada. Deixa eu ler aqui o artigo, ó, da Constituição, só para a gente ficar bem aqui mastigado. Artigo 150 da Constituição, inciso 6, parágrafo 2º, tá? Anote aí logo. 150 da Constituição, parágrafo 2º, certo? É o parágrafo que fundamenta isso aí. Deixa eu localizar aqui. Rapidão para a gente ficar bem, certo? Esquematizado desse assunto. Bora, internet. Internet tá lenta que só. Cheio. Vamos lá, 150, parágrafo 2º da Constituição. Vou ler aqui, ó. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, DF e municípios. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6A, ou seja, que é cobrar impostos, né, de um ente sobre o outro, é extensiva às autarquias e às, olha agora, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados à sua finalidade essencial. Ou seja, fundações que o poder público institui, elas não pagam imposto sobre propriedade, sobre renda e sobre serviço. Propriedade, IPVA e IPTU. Sobre renda, imposto de renda. Sobre serviço, ISS e ICMS. Quem fala isso aí? É a Constituição. Então, essa questão aí é uma questão literal. Era literal de acordo com a CF. Então, o item A é o item a marcar de acordo com o artigo 150 da Constituição, parágrafo 2º, tá? Que garante as fundações, não, olha para cá, não interessa se público ou privado, o quê? Essa imunidade tributária, entendeu? Então, algumas regras se aplicam às duas, tanto em direito público quanto privado. Por exemplo, essa aí, a imunidade, né, em relação aos serviços, renda e patrimônio, beleza? Então, o item A seria o item a marcar. Vamos para o B. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e fundação. Pessoal, a autarquia, tudo bem, mas fundação é o quê? Autorização legislativa. Item B, por esse motivo, estaria errado, tá? De acordo com o inciso 19 do artigo 37 da Constituição.
Item C. A proibição de acumulação remunerada de cargos, empregos e funções aplica-se apenas às fundações de direito público e não de direito privado? Negativo, pessoal, tá? Anote, artigo 37 da Constituição, inciso 16, tá? Não se pode acumular cargos, ok? Empregos ou funções na administração pública direta e indireta. 37, inciso 16. Ou seja, cargos, empregos e funções na direta e na indireta. Ou seja, as fundações, sejam elas públicas, direito público ou direito privado, elas integram a indireta e não podem nelas acumular cargos. Mas tem exceção? Tem exceção, né? Ou seja, a regra é não acumular um cargo com o outro. Por exemplo, eu sou policial penal. Eu posso ser professor da UES? Posso não. Eu posso ser professor da UFC? Posso não. Agora eu posso ser dois professores? Posso, né? A Constituição permite, como exceção, que eu tenha um cargo de professor com professor. Aí o meu cargo é técnico ou científico. Eu posso ter um outro cargo de professor? Posso, tá? A Constituição diz que pode ter um cargo de professor com mais um técnico ou científico. É a segunda exceção. Ou então dois cargos da saúde. Eu posso ser médico no estado e médico no município. Eu posso ser médico no estado e enfermeiro no município. Dois cargos na saúde. E a última exceção criada em 2019 foi o seguinte: militares das Forças Armadas, tá? Através da emenda constitucional 104 de 2019, recente, né? Recente, permitiu que eles acumulem cargos, tá? Também na saúde ou de professor. Então o cara é da aeronáutica, né? É da aeronáutica, sargento, tá? Ele pode ser médico no exército. O cara é coronel do exército, ele pode ser enfermeiro na marinha. Ou seja, permitiu que militares, né, das Forças Armadas também acumulem cargos, ou na saúde ou na educação. Tá bom? Emenda Constitucional 104 de 2019. Mas, de fato, o item B está errado, né? Porque aplica-se a todas as entidades da indireta a acumulação de cargos, essa proibição. Por isso que o C está incorreto. E D. O afastamento eleitoral previsto no artigo 38 da Constituição não se aplica aos servidores públicos da administração fundacional. Pessoal, totalmente errado, tá? É o contrário que fala o 38. Ou seja, toda a administração direta e indireta, se você quer concorrer a um cargo eletivo, tem que se afastar do cargo, né? Salvo se for o quê? Vereador, que pode acumular o cargo, o cargo público de vereador. Mas os outros, prefeito para cima, tem que se afastar. Então, eu sou servidor de uma fundação pública, tá? Eu sou professor de fundação pública. Aí eu me candidato a prefeito de município. Qual é a regra? Tem que me afastar. Agora, se fosse vereador, que é a única possibilidade de acumular os dois, aí eu posso ter o de vereador e o cargo público. Desde que haja o quê? Compatibilidade de horários. Ok? Mas o artigo 38 diz que do vereador para cima tem que se afastar do cargo que você tem, ok? Mas o vereador é a única possibilidade de acumular. Nesse caso diz, né, que apenas os que atuam na administração direta e autárquica, não, toda a indireta tem que se afastar desses cargos, ok? Por isso que o D está em contrariedade ao artigo 38 e está errada o item D. 23. As entidades que integram a administração indireta no que se refere aos contratos e ajustes firmados. Meus queridos, olha só, tá? Toda a indireta, ok? Quando querem contratar serviços, obras ou pessoas, fazem o quê? Licitação. Né? É a regra, é a regra. Tem exceções? Tem. Tem a dispensa, tem a inexigibilidade, mas a regra é, quer contratar? Contrata por licitação. Mas aí, certo? Olha só, detalhe. Tá aqui, ó. Quando tem licitação para economia mista, ok? Economia mista e empresa pública, elas têm, certo? Uma outra lei, um outro estatuto legal, que é a lei, ó, 13.303 de 2016. Professor, então quer dizer que as regras de licitação para ela são diferentes? Não, são as mesmas regras da 8666, mas estão em outra lei. Então, assim, o legislador ele quis especificar, né, regras para as duas, e colocou lá as regras de licitações. Mas as regras que estão aqui de licitações são as mesminhas da 8666. Só que a diferença? Estão numa lei própria, né? Mas as regras são as mesmas, tá? Tem que ter licitação, os princípios são os mesmos, tá? Tem exceções, né? A licitação. Aí vamos lá para a questão. Item A. Não se submetem à lei de licitações diante da natureza jurídica de direito privado? Errada, tá? Todas elas se submetem à lei de licitações, ok? Para contratar obras, serviços, ok? E demais situações.
Item B, tem à disposição o rol mais extenso de hipóteses de dispensa da elegibilidade? Como eu disse, ó, não há diferença, tá, entre licitações para empresa pública, economia mista e as outras, ok? A diferença é, elas estão numa lei própria que não a 8666, mas são as mesmas regras de dispensa e as mesmas regras de inexigibilidade. Então, B, ó, está errado. C, também se sujeitam ao princípio da obrigatoriedade de realização de licitação, sendo que para as autarquias se aplica o mesmo regime jurídico aplicado à direta. Esse é o item a marcar. Por quê? Porque ele ressalvou o seguinte, tá? Ele ressalvou que para essas aqui, ó, economia mista e empresa pública, eu tenho uma outra lei, uma outra legislação. Então, olha só, de acordo com o item 6, de acordo com a 8666, as autarquias, elas se equiparam ao Estado mesmo. Elas se equiparam à administração direta. A administração direta, ou seja, é como se fosse ali o próprio Estado, ou o próprio município, ou, né, a União, certo, licitando. Agora, claro, quando a licitação é para empresas estatais, a saber, economia mista e empresa pública, elas têm um outro estatuto legal, que é a Lei 13.303, que tem as mesmas regras, mas ocorre que é uma lei específica, tá? É uma lei diferenciada. Então, de fato, o item C seria o item a marcar. Entender? Podem celebrar contratos e ajustes entre si. Única hipótese em que a licitação torna-se dispensável, pessoal, a licitação dispensável, ela tem 37 hipóteses, tá? No artigo 24, ok, da Lei 8666. Não é só uma não, beleza? Então, o item D está completamente errado. São 37 hipóteses, ok, no artigo 24 da 8666. Então, o D está absolutamente, né, erradamente incorreto. 23, item C, gabarito. 24. Também, né? Corrige aí, tá? Corrige aí. Então, 23, tá? Item C é o item a marcar. 22? 22 tá B? 22 é A, né? Tá certo, né? Beleza. 24. O município editou uma lei criando, olha só, editou uma lei criando uma pessoa jurídica de direito, aliás, pessoa jurídica para integrar a administração pública indireta. Dessa informação, conclui-se que o município criou uma. Pessoal, olha só, questãozinha, mamão com açúcar, que não dá para ninguém errar. O município editou uma lei criando uma pessoa jurídica, ou seja, se a lei criou, só pode ser o quê? Autarquia. E tem a autarquia, pessoa jurídica de direito público, que pode prestar serviços públicos. Pessoal, esse é o item certo, inicialmente correto a marcar. Pessoal, pode ter o mais correto? Até pode, mas isso aí inicialmente seria o item a marcar. Ok? Já marca aí, mas sei lá, né? Às vezes tem um item aí que é mais correto. Mas eu não vejo, por enquanto, nesse item A, erro nenhum. B, fundação? Não, fundação é autorização legislativa, ok? Já está errado de acordo com o anunciado. Item C, economia mista, tá? Também não, ok? Item D, empresa estatal? Também não. Os itens B, C e D, todos criam-se como autorização legislativa, ok? Apenas a autarquia é que se cria diretamente por lei específica, portanto, de fato, o item correto é o item A. Ou seja, falou em lei para criar, eu falo em autarquia. Detalhe, se falar fundação pública de direito público, também é o quê? Autarquia. Aí é lei específica. Mas se for fundação pública de direito privado, aí também vai ser autorização, ó, legislativa, tá? Quer tirar a foto, tá tão feio o quadro. Tá tão feio aí. Sabe, geralmente meus quadros são mais um pouquinho bonitos, tá? Porque como a aula é uma aula, né, de menor tempo, né? Mas quem me conhece sabe que meus quadros geralmente são bem mais feitinhos, tá? Esse tá bem... Quais? Bom, é porque saiu na hora que eu falei. Mas vamos lá. Olha só. Fundação pública, tá? Pública. Ela tanto pode ser criada como direito público ou direito privado. Tá certo? Se for direito privado, ela se assemelha, né, mais, né, no seu regime às empresas estatais, né, tem o regime privado. Mas se for fundação pública de direito público, ela vai ser igual, similar a uma autarquia. Então, quando vier assim na prova, que foi criada a fundação pública de direito público, na verdade, criou-se o quê? Uma autarquia. E para criar autarquia, faz o quê? Somente lei específica. Se for direito privado dessa fundação, faz o quê?
autorização legislativa. Então, a diferença é essa, beleza? Cuidado com se vem em prova. Fundação pública de direito privado, autorização. Direito público vai ser por lei específica, porque se equipara de acordo com a jurisprudência e doutrina a uma autarquia, certo? Chamada autarquia fundacional. Tranquilo? Pois é. Agora, por exemplo, né, se faz assim, ó, lei autorizativa, né? Mas se falou lei, ou seja, editou uma lei, ou seja, criou, né? Criou, tá? Então, assim, pelo menos aqui no enunciado, eu não compreendo que é autorização, né? Quando vem expresso. Lei autorizativa ou autorização legislativa, entendeu? Vem bem expresso em relação a isso aí, tá bom? 24, item A. 25. A administração pública direta e indireta, nas três esferas de governo e no DF, é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No que tange a empregos e funções, está proibida sua acumulação. Pessoal, aqui, ó, já era, tá? Já era. Se vier assim, tanto não pode ter dois cargos, na direta e na indireta, ok? Não tem. Como regra, né? Mas tem exceção. Está proibida nas autarquias? Sim, tá? Ou seja, a autarquia integra a indireta, portanto, também não pode acumular cargos. Aí os itens B, C e D são itens absurdos, né? Diz lá, institutos estatais, o que é isso? Não existe. Não existe, tá? Nomenclatura que criou aqui a prova para, né, talvez alguém ser enganado. Mas não tem. Institutos estatais, isso não existe. Ou é a indireta ou é a direta. O item B, isso aqui não existe, tá? Item C, empresa pública de economia mista? Negativo. Ou é empresa pública ou é o quê? Economia mista, tá? Ele inventou aí o nome, né? Ele pegou as duas empresas e fez uma só, tá? Então o C aqui, ó, é um item realmente absurdo, errado. E D, empresa de economia privada? Não, aí é privado, tá? Isso aqui não integra a administração, portanto não é a administração indireta. Então, essa aqui, ó, era uma questão bem facinha, né? Que eu acho difícil vir ela na prova de vocês, tá? Dessa forma. Mas vai que, né? Vai que a gente vê, né, a cor de bonzinha, né? Com vocês aí em outubro, ok? Faça uma provinha bem mais tranquila, que eu espero, né, que seja, né, pessoal? Eu espero que agora ela venha um pouquinho mais mansa, porque ela vem realmente como um leão aí para vocês no último exame, beleza? 25, gabarito, item A. 26. A organização administrativa pode implicar, como eu falei, ó, desconcentração e descentralização. A criação de empresas estatais. Olha só, já olha para cá, ó. Se eu vou criar empresa, eu tenho como? Autorização legislativa. Pronto. Item A. Depende da edição de lei instituidora dos entes, da qual também deverão constar as competências próprias atribuídas às pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou direito público. Pessoal, olha só, deixa eu botar aqui rapidão. Quando cria-se, tá? Quando cria-se sociedades de economia mista, beleza? Ou empresa pública, ela sempre vai ser uma PJ de quê? Direito privado e nunca direito público, ok? Então esse item já está o quê? Absurdamente errado. Tem vários, né? Assim, agora sim, economia mista, né? A mais importante, né? É o Banco do Brasil, né? Aí eu tenho a Petrobras. A Caixa é empresa pública. Empresa pública, tá? Correios também, empresa pública, né? Agora, por exemplo, Banco do Brasil, economia mista, né? Petrobras, economia mista, né? Aí eu venho lá, deixa eu ver outro aqui. Sei lá, Banco Central, autarquia, né? IBGE, autarquia. Mas as empresas do Estado, né, que em tese atuam na economia, ok? Para criar, e todas elas são o quê? Direito privado. Agora, claro, tem algumas regras de direito público. Exemplo, você não pode acumular 2 empregos públicos. Eu não posso ter emprego nos Correios e na Caixa. Eu não posso ter emprego no Banco do Brasil e outro nos Correios, entendeu? Ou seja, a mesma regra que aplica à direta, se aplica a elas também que fazem parte da indireta. Mas elas sempre serão o quê? De direito privado, tá? Empresas privadas, tá bom? Mas que são criadas pelo Estado. Então, item A, tá errado, ok? Porque não posso ter empresa estatal de direito público de forma alguma. Item B, difere da instituição de autarquias e fundações, pessoas jurídicas que expressam a desconcentração. Pessoal, desconcentração, eu não crio entidade. Eu crio o quê? Ó? Órgão público, né? Então, olha só, quando tem desconcentração, eu não crio uma entidade, eu crio um órgão e eu desconcentro, criando uma hierarquia, né, de subordinação. Por isso que o B está errado. C, indica a desconcentração? Também já está errado, né?
E D é a expressão da descentralização administrativa, que implica a criação de pessoas jurídicas com atribuições previstas em lei e em seus atos constitutivos, tá? É o item a marcar como correto. Ou seja, ela foi dando alternativas que estavam erradas de acordo com o item, com o enunciado, beleza? Então, empresa estatal, eu crio, né? Por lei, mas em autorização legislativa, ok? E elas são sempre o quê? De direito privado e nunca direito público. 27. No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a administração pública e organizações não governamentais, considera-se acordo de cooperação o instrumento firmado entre o poder público e... Aqui, ó, rapidão, tá? Aqui é um tema também que é muito legal, ok? Que é muito chatinho, né? Alguns acham. Mas dá para a gente aqui simplificar. Pessoal, nós temos aqui o chamado terceiro setor. Terceiro setor são entidades privadas que ajudam o Estado. Então, olha só, terceiro setor, tá? Terceiro setor são entidades privadas que ajudam o Estado, ok? Em algum serviço público. Aí eu tenho, tá? As mais importantes, as OCPs, as OS, ok? E as OSCs. Quando eu tenho OCP, eu tenho o chamado termo de parceria. Termo de parceria, tá? Termo de parceria que é firmado entre uma ONG, né? É uma ONG, tá? É uma ONG. E aí essa ONG presta serviço público, ok? E ela firma um termo para receber dinheiro do Estado. A OS, eu tenho o chamado contrato de gestão, ok? Contrato de gestão. Já a OSC, que chama-se Organização da Sociedade Civil, ok? Essas OSCs, elas fazem, ó, ou o termo de colaboração, ou um termo de fomento, ou acordo de cooperação. Professor, pelo amor de Deus, diferença. Vou agora colocar para você não mais errar a questão. Pessoal, olha para cá, tá? Olha para cá, depois copia. Quando for na sua prova termo, tá? Quando for a palavra termo, ok? É porque tem, ó, dinheiro envolvido, tá? É porque o Estado vai financiar aquela ONG, para que ela faça o quê? O serviço público. Mas beleza, aqui é colaboração, aqui é fomento. Olha o bizu. Quando for colaboração, certo? Uma ONG, né? Ela vai propor, né? Um acordo, certo? Ela vai propor, né? Aliás, propor um projeto social e vai colaborar com o Estado. E vai receber dinheiro para isso. Mas ela foi que propôs, né? Essa ação. Por exemplo, uma ONG, né? Para fornecer leite materno, certo? Às mães que moram em favelas. Aí ela faz um projeto, né? Certo? Encaminha a Secretaria de Ação Social do Estado do Ceará para receber dinheiro e ajudar aquele serviço. Ou seja, aí, ó, certo? É um acordo proposto por ela, pela ONG. Ou seja, ela colabora com o Estado. Essa é a colaboração. Já o termo de fomento. Quem propõe o projeto é o Estado, entendeu? O próprio Estado propõe o projeto. Ele propõe e financia. Colaboração, a pessoa jurídica lá, a ONG propõe. O fomento, o Estado propõe. Mas nos dois, tem o quê? Tem dinheiro envolvido. Tem fornecimento de dinheiro envolvido para aquela ONG. Já se for um acordo de cooperação, não tem dinheiro. É só um acordo mesmo, tá? O Estado ele vai, né, ajudar aquela ONG, mas não vai financiar ela de forma alguma. A questão aqui, vamos lá, vamos entender, certo, qual é aqui a parceria. Item A. As entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público destinada à formação de vínculo de cooperação. Primeira coisa, enunciado, ó, fala o quê? Acordo de cooperação. Ou seja, o item A fala das OCPs, tá? Se fala de OCP, não é acordo, tá? É termo de parceria, já tá errado. Então, o enunciado, acordo de cooperação. Eu já dei para você a questão. Porque se é acordo, vai ser o quê, ó? Vai ser um acordo com a OSC e sem transferir dinheiro para essa ONG. Mas o A já está errado. Item B. Organizações da sociedade civil, OSC, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, proposto pela administração que envolve o quê? Transferência de recursos. Ou seja, acordo não tem, ó, recurso. Ó. Ou seja, se é acordo, não tem recurso. Aí falou, transferência de recursos,
Transferência não é. Isso seria o quê? Termo de colaboração, ok? Então, o B já não é. C. A entidade qualificada como OS, né? Ou seja, OS, pessoal, já não é. Olha só, se for OS, tá? Não vai ser acordo, vai ser o quê? Contrato de gestão. Já tá errado. E olha o D. Organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos, ou seja, acordo de cooperação. Então vamos lá. Se for um acordo, se for certo um trabalho, né, de uma entidade, tá, de uma ONG, que for OSC e o termo for de colaboração, certo? Essa ONG, ela propõe um acordo e o Estado faz o quê? Financia. Se for o Estado propondo o acordo, tá? Ele faz o quê? Ele fomenta ela, certo? Com o dinheiro. Ele propõe e fomenta. Colaboração, a pessoa propõe o acordo, tá? Fomenta, o Estado propõe. Mas em ambos tem o quê? Transferência de recursos. E se for acordo, é também, certo, algum serviço público, mas não tem o quê? Transferência de recursos. Então, ó, para a gente resumir, certo? Isso aí é basicamente isso. Quando vem em prova, eles vêm perguntando qual é a entidade e qual é o acordo que formaliza, ok? OCIP, termo de parceria. OS, contato de gestão. OSC, ou termo de colaboração ou de fomento, ou acordo de cooperação. Portanto, o item D seria o item a marcar, de acordo com a Lei 13.019, tá? Anote. 13.019 de 2014 é a lei que fundamenta essas entidades, tá? Chamadas entidades paraestatais. Letra D. 28. Diferem as autarquias das empresas estatais, por exemplo, quanto, né? Item A, ao regime de execução de seus débitos, pois somente as empresas públicas sujeitam-se ao regime de precatórios. Pessoal, como regra não, tá? Como regra, empresa estatal, ok? Economia mista ou empresa pública, os seus débitos são pagos como? Por penhora, comum. Detalhe, se essa empresa é pública ou economia mista presta serviço público, por exemplo, tá? A Caixa Econômica. A Caixa é uma empresa pública, mas o que ela faz é atuar na economia? Não, ela presta o quê? Serviço público. Paga benefício previdenciário, programas sociais, Minha Casa Minha Vida, tá? Então o que a Caixa faz não é economia, é serviço público. E se ela atua em serviço público, os seus débitos são como? Por precatório. É como se fosse o Estado. Agora, por exemplo, Banco do Brasil, que é economia mista. Banco do Brasil é economia mesmo, tá? Ele realmente só atua na economia, né? Empréstimos privados, ok? Financia empreendimentos privados. Ele não atua em serviço público, tá? Ele não presta serviço público. Você não tem fila no Banco do Brasil para benefício previdenciário. Não tem fila no Banco do Brasil para Bolsa Família. Não tem lá fila para auxílio emergencial. Então ele presta o quê? Serviço da economia mesmo. E aí, se forem na economia, a execução é o quê? Execução privada comum por penhora. Mas nesse caso, falou aí, somente as empresas públicas sujeitas ao precatório? Não. Se for atuarem em serviços públicos. E o item A não falou. Então o item A está o quê? Errado. B. A forma de composição do capital, pessoal, a autarquia não tem capital, tá? Capital de quem? Empresas estatais, economia mista e empresa pública. Aí elas têm capital. Por quê? Elas são empresas privadas. Então tem que ter o capital para girar a sua atividade. Então ratar o B, errado. Porque a autarquia não tem capital social. C. A forma de sua criação, pois as autarquias são criadas por lei, enquanto as empresas públicas têm sua instituição autorizada por lei. Perfeito, ok? Artigo 37, 19 da Constituição. A autarquia cria-se por lei, as outras, autorização em lei ou autorização legislativa. O item C seria o item a marcar. E o D, né? Ao regime jurídico dos bens, considerando que somente o patrimônio das economias mistas está sujeito ao regime jurídico de direito público? Não. Patrimônio de empresas estatais, sejam elas economias mistas ou empresas públicas, está sujeitos, como regra, ao regime privado. Só vão sujeitar-se ao regime público se elas atuarem em serviços públicos. Por exemplo, aqui no Ceará, uma economia mista que atua em serviço público, a CAGES. A CAGES, ela atua onde? A água e esgoto, é um serviço público. Então, quando ela for ser executada na justiça, tá? Como é que ela vai pagar o débito? Por precatório e não certo penhora, ok? Porque o que ela faz é serviço público essencial, né? E aí, de fato, a sua execução é igual à de uma autarquia. Por isso que o item D estaria um item errado a marcar. Pois não.
do correto? Isso aqui, ó. 37 e 19 da Constituição. 29. As empresas estatais criadas pelos entes federativos. Pessoal, olha só. Empresas estatais. Ou seja, economia mista e empresa pública. Item A. Dependem de prévia autorização legislativa para definição de seu escopo de atuação e regime jurídico aplicável, público ou privado. Pessoal, olha só. Esse item A ele começou até correto. Mas no final, ó, público ou privado, como regra, elas têm regime jurídico como privado. É só empresas estatais, ok? Empresas do Estado. Mas o regime jurídico é privado, como regra. Não é público, beleza? Então, finalzinho aqui, ó, esse público aí deixou o item A errado. Por enquanto, né? Por enquanto. Vamos pro B. Podem ter personalidade jurídica de direito público ou privado? Jamais. Sempre o quê? Direito privado, né? Sempre privado. Tá aqui, ó. Cadê? Eu botei aqui. Ali, né? Apaguei. Mas sempre empresas estatais terão o quê? Direito privado e não público. Item C. Sujeitam-se ao princípio da obrigatoriedade de licitação, à semelhança das autarquias e sob o mesmo regime legal. Olha para cá. Regime das empresas estatais, qual é a lei? 3.303. De autarquias, 8666. É um outro regime. Então C está errado. E D, são sujeitos ao regime jurídico típico das empresas privadas, o que não afasta a possibilidade de controle finalístico de seus atos pela administração direta e de controle pelo Tribunal de Contas. Item perfeito. Pessoal, de fato, olha para cá, não existe, ó, deixa eu botar aqui, ó, não existe, tá? Não existe, deixa eu botar bem aqui, ó, não existe hierarquia da administração direta para com a indireta, tá? Existe um mero quê? Um mero controle, ok? Uma mera supervisão. Mas hierarquia não. A hierarquia existe na administração direta, com seus órgãos. Mas da direta para com a indireta, para as empresas estatais, autarquias e fundações, não é hierarquia. O que há é uma mera supervisão, um mero controle finalístico de suas atividades, ok? Por isso que o D é o item corretinho a marcar. Existe um mero controle finalístico dos seus atos para com a indireta. E hierarquia não existe. Pois não. Empresa pública, tá? Somente as duas. Somente elas duas são empresas estatais. Empresas privadas estatais, né? 30. Um ente público que se encontra em grave situação financeira orçamentária está promovendo a reestruturação de suas atividades, a fim de identificar oportunidades de redução de despesas. A Secretaria de Cultura do ente administra alguns equipamentos públicos de grande relevância, os quais, embora tenham um bom histórico de visitação, representam parcela significativa do custeio do órgão. Vislumbra, assim, oportunidade e necessidade de otimizar e dinamizar a gestão desses equipamentos, o que, de acordo com a legislação em vigor, pode se dar por meio de, ou seja, o Estado não quer se desfazer do bem, não quer vender, ele quer fazer o quê? Transferir a um terceiro aquela gestão. Por exemplo, você tem um patrimônio aí, certo, de um parque ambiental. O Estado não pode mais cuidar dele, porque ele não pode mais gerir aquele parque, porque é muito caro para gerir, tá? É um dinheiro caro que o Estado não dispõe no momento. Então, o que ele faz? Ele faz uma parceria com o terceiro setor, por exemplo, para que o parque, né, faça uma gestão daquele local. Aí, vamos ver aqui o item, tá? Qual é o que se assemelha ao enunciado da questão. E tem a celebração de contrato de gestão com pessoa jurídica de direito privado, qualificada como OS, com estabelecimento de metas para prestação de melhoria de serviços. Esse aqui, pessoal, é o item, né, que poderia ser o item a marcar. Ou seja, de acordo com a lei da OS, que é essa lei aqui, ó, 9.613, tá? As OS, tá? Elas podem atuar na defesa do meio ambiente. É uma finalidade dela, certo? Além da educação, saúde, cultura, atuar onde? No meio ambiente. Então, em tese, o item A seria o item a marcar. Ou seja, haveria um contrato de gestão com aquela entidade, com o Estado, para que em algum momento, durante 1, 2, 3 anos, certo? O Estado fornecesse um pequeno valor a ela e ela cuidasse do parque, por exemplo. Né? Então, geralmente as ONGs atuam em várias áreas, educação, saúde, né? E aí elas fazem acordos com o Estado, por exemplo, contrato de gestão. Por esse contrato, o Estado cede, né, alguns recursos financeiros para que ela fomente aquela atividade. Então, o item A parece que é o item correto. Vamos buscar sinal mais correto. B. Celebração de convênio com entidades do terceiro setor, estabelecendo remuneração paga pelo poder público pela prestação de serviço público? Não, pessoal, tá?
O poder público não remunera elas, eles financiam. Remunerar seria o quê? Seria um contrato de licitação. Então aqui, quando eu quero remunerar alguém, eu licito, esse alguém ganha a licitação, né? E vai ter o serviço. Mas aqui não, aqui é um convênio. Então se é convênio, não tem remuneração. No máximo tem um financiamento e não seria o caso, né, dessa atividade. Item B, errado. C, formalização de contrato de permissão de serviço público, cabendo à empresa contratada extrair remuneração exclusivamente da exploração da atividade, não era o caso da questão, tá? Não tem nenhuma situação que indique um serviço público passivo de permissão, certo? A ser feito. Geralmente, permissão é o quê? É energia, é água, tá? É telefonia, é esgoto, ok? O caso não se assemelha aqui à permissão de serviço público. Então, o C também não era o item a marcar. E o D, contratação de prestações de serviços de administração e operação de equipamento público com base na Lei 8666. Pessoal, o caso da questão, certo, assemelha-se perfeitamente, ok, a uma parceria do Estado com a empresa privada, né, com uma entidade do terceiro setor, através de quê? Contrato de gestão. Ou seja, essa lei aqui, no artigo 3º, diz que uma das finalidades dela é atuar na defesa do meio ambiente, ou também em defesa da saúde, da educação, da cultura, da ciência, tá? Então, a questão deu aí um dado concreto, né, que seria o quê? Contrato de gestão, porque falou em defesa do meio ambiente, né, para manter um parque, e aí, de fato, aqui, a alternativa mais correta seria o item A, de acordo com a Lei 9613 de 97. Ou seja, essa aí seria um pouquinho mais difícil o nível dela, né? Porque você teria que saber, né, as entidades do terceiro setor, identificar a diferença entre elas. Mas, claro, falou de meio ambiente, falou educação, falou saúde, né, moradia, ciência, vai para onde? Ou a OS ou a OCIP, tá? E aí, se for OCIP, vai ser o quê? Termo de parceria. Se for OS, contrato de gestão. Tá ok? E aí, a gente termina aqui nossa aula de hoje, tá? Foi muita coisa hoje, foi muita informação, né? Muito detalhezinho, mas é isso, pessoal. É continuar, né? É resolver questões, é anotar detalhes, é pegar um enunciado, né? E marcar palavras-chave e buscar alternativa. Interpretar. A FGV é interpretativa, né? Ela pega lá um caso concreto e joga para você, como advogado, resolver, ok? Obrigado por hoje. Quem está em casa também foi um prazer. Quem está aqui também foi mais um prazer. Até a aula que vem. Até o